Olá pessoal, boa tarde. Já estamos ao vivo em mais uma live super importante sobre fisioterapia. Vamos conversar hoje com o Dr. Diego Visco. Já fizemos um teste, né, de conexão lá por volta das 15 horas e deu tudo certinho. Agora eu estou aguardando ele entrar na sala para a gente começar a conversar sobre uma das áreas mais importantes da atualidade, né? Uma das profissões mais importantes. É muito difícil hoje uma pessoa não precisar de atendimento terapêutico, de fisioterapia, né? Isso em diversas áreas. A gente vai conhecer um pouco da estrutura do curso. O Dr. Diego Visco já apareceu aqui para nós. Ele vai pedir para entrar na sala. Nós vamos recebê-lo, né? Vamos receber o Dr. Diego Visco. Vivo, mais uma transmissão ao vivo e sobre um tema super importante, super importante. José Gabriel, seja bem-vindo. Boa tarde, meu querido. As pessoas que estão entrando agora, doutor Diego, mais uma vez, agora é oficial, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, professor Luiz Carlos, como vai? Tudo tranquilo. Olha, antes a gente aproveita as pessoas que estão entrando, como José Gabriel, Márcia, algumas pessoas vão entrando aí, aproveitem para apertar esse coraçãozinho aí, porque esse coração chama mais gente. Gabriele Visco, esse sobrenome é conhecido. Esse sobrenome é conhecido. Seja bem-vinda. É isso? Então, sejam Rayane, Roxane, conheço também. Aproveitem, chamem mais pessoas, confirmem se o áudio está bom, se o enquadramento está legal. Aqui logo abaixo, Jéssica, tem um aviãozinho. Vocês podem enviar para as pessoas no privado e as pessoas são automaticamente convidadas para essa conversa super importante. Luiz Gabriel, seja bem-vindo. Daqui a pouco, Ana Luísa. A gente está aguardando gente de Lyon entrar nesta live. Grande Tim Maia, da COBAP, da Confederação Brasileira dos Aposentados. Confederação Brasileira dos Aposentados. Gilberto, conhecido como Tim Maia. Se você conhecê-lo, você vai dizer, esse é Tim Maia mesmo. Bom? Meus queridos, é sério. Meus queridos, todas as vezes, doutor Diego, eu abro as nossas lives prestando solidariedade. Eu tenho feito isso desde que começou a pandemia no Brasil e no mundo, prestando solidariedade às vítimas, às famílias dessa pandemia. E a gente traz alguns dados. O objetivo é não deixar normalizar. Eu sei que muita gente se recupera, muita gente sai dela com sequelas. A gente vai conversar sobre isso também. Mas vamos trazer os dados atualizados aqui. Hoje, nos Estados Unidos, mais de 165 mil óbitos, infelizmente. No caso do Brasil, já passamos os 101 mil óbitos, né, 1.000 casos, 1.000 mortes, e a gente presta toda a solidariedade a essas famílias, né? No caso da Paraíba, eu tive esse cuidado de pesquisar por conta de que o amigo mora atualmente em João Pessoa. A gente já conversou sobre isso antes. No caso da Paraíba, mais de 2.000 casos. A Paraíba tem 4 milhões de habitantes aproximadamente, não é isso, doutor Lício? Isso, correto. Muito bem. Aí, para efeito de comparação, mesmo considerando a proporcionalidade, o Paraguai tem em torno de 7 milhões de habitantes e apenas 82 óbitos. Apenas 82 óbitos. É importante registrar isso, porque a nossa missão, a sua missão, a minha como educador, a sua como profissional da saúde é salvar vidas. Entrou agora aí uma enfermeira muito importante, professora também, tá? Ela é responsável por um curso muito interessante aqui na Zona da Mata de Pernambuco, tá? E a gente abre apresentando oficialmente o nosso convidado de hoje. Amanda, muito obrigado pela presença, a todos vocês. Minha gente, rapidamente, aproveitem, convidem outras pessoas através desse aviãozinho que tem aí na base do celular de vocês. Apertem o coração para chamar mais gente. Nós estamos conversando com o Dr. Diego Visco. Ele é mestre em fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem especialização em neurociências aplicadas também pela UFPE e graduação em fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB. Se eu esqueci de alguma coisa de registrar, por gentileza, pode acrescentar, não tem problema nenhum. Eu perguntei ao amigo, antes de entrarmos oficialmente, se o amigo tinha estudado em Campina Grande, não foi isso? Correto. Muito bem. Ali ao lado da lagoa, tem uma obra fundamental muito bonita do grande arquiteto Oscar Niemeyer. É um museu, não é? Em forma de pandeiro, né?
Exatamente. Isso. Ali dentro tem, inclusive, exposição de cordéis, de uma série de coisas da cultura nordestina. E tem um cordel lá, não sei se o amigo conhece, é só uma consulta. Um cordel, de um trabalho de um cordelista, xilogravurista, chamado Josafá de Oroz. Já ouviu falar? Não me recordo agora, no momento. Não tem problema. Eu só queria dizer que a nossa conexão com a Paraíba é tão grande, e esse camarada é primo da minha esposa. Ela está aqui do lado acompanhando a nossa live. E em homenagem aos estudantes, aprender é a única coisa de que a mente nunca cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. E em homenagem ao amigo que tem ascendência italiana, eu trago uma frase do grande Leonardo da Vinci. Dr. Raul Manhã de Castro, seja bem-vindo direto de Lyon. Meu querido Dr. Diego, passo-lhe a palavra, dando-lhe as boas-vindas. Isabel Sena, gestora educacional aqui no estado de Pernambuco, entrando agora. Dr. Diego, a palavra é sua. Muito obrigado, meu querido. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de reforçar e prestar solidariedade à família de todas as vítimas de Covid-19. Também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse canal, compartilhando desse momento de troca de ideias. Agradecer, sobretudo, a oportunidade de falar da fisioterapia. Eu acredito fortemente que esse momento de demonstrar para a sociedade a importância da fisioterapia é de grande valia, de grande contribuição para a valorização da nossa profissão. E também gostaria de parabenizar o professor Luiz Carlos por esse seu projeto de estar levando conhecimento para diversas pessoas desse Brasilzão, através dessa plataforma, né, que a gente pode trocar ideias, conversar, se aproximar nesse período de isolamento social. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, tendo essa conversa, e vamos em frente. Hoje, o grande objetivo, né, do dia é falar um pouquinho da fisioterapia, né, e como essa profissão tem contribuído nesse período de pandemia, nesse contexto de que os profissionais de saúde estão na linha de frente aí para combater toda essa demanda devido ao coronavírus, né? E para mim é uma grande honra falar da fisioterapia, pois é a profissão que há algum tempo já eu escolhi para levar comigo, para atuar, né, nessa profissão, a qual eu muito me identifico. Então é um grande prazer estar falando e divulgando as ações da fisioterapia e a contribuição dessa profissão na pandemia a qual estamos vivendo hoje. Que maravilha. Doutor Diego, só lhe provocando inicialmente, o senhor e as pessoas que estão entrando aqui devem saber que a nossa plataforma, o nosso canal tem o nome de Mania de História, que ele está em inglês porque o Instagram não aceitou em português, ficou Mania de History. Mas assim, falando em mania de história, a fisioterapia também tem uma história, não é? Sim, com certeza. A fisioterapia, em termos de profissão, em termos de uma profissão regulamentada, é uma profissão certamente jovem quando comparada com as outras profissões da área de saúde. Entretanto, a história da fisioterapia é bastante antiga, né? Vamos dizer, eu diria até em quesito milenar, né? O tempo de que a humanidade se beneficia da proposta da fisioterapia. Eu costumo dizer que desde quando o homem se entende por homem, ele utiliza dos recursos, né, recursos naturais, recursos físicos do movimento para promover um bem-estar, para promover uma recuperação da sua funcionalidade. Existem relatos da antiguidade que a humanidade utiliza, né, diversos recursos para justamente promover um tratamento, promover uma recuperação de recursos naturais, como a utilização da água, a utilização do calor, a utilização do toque e, sobretudo, a utilização do movimento para restabelecer uma funcionalidade que foi perdida devido a algum fator externo ou por alguma doença mesmo. Então, ela
a história da fisioterapia se explica justamente dessa necessidade de encontrar um meio de promover uma funcionalidade, de recuperar uma funcionalidade de um organismo, né? E vamos trazendo um pouquinho mais para esse período recente, no início do século XX, a gente teve uma demanda muito grande do sistema de saúde, e a gente pode citar alguns motivos, né? Dentre eles, o próprio processo de industrialização que ocorreu, essa transição de início do século XX. O surto de poliomielite também foi um dos fatores muito importantes que contribuíram para o surgimento de uma ciência que vise restabelecer a funcionalidade de um organismo. E também, né, um pouquinho mais recente, a própria Segunda Guerra Mundial, que trouxe em todo o mundo uma demanda significativa de indivíduos que apresentaram uma sequela e que precisavam restabelecer sua função, né? E foi a partir daí dessa necessidade de ter uma ciência voltada diretamente à recuperação funcional que foram dando espaço para a construção de uma ciência que hoje é denominada fisioterapia, né? E conforme foi avançando, conforme foram se estabelecendo os critérios, no Brasil, especificamente, através do decreto 938, de 13 de outubro de 1969, a nossa profissão ela foi regulamentada, foi dado ao profissional de fisioterapia, né, a possibilidade de atuar de forma independente, sendo capaz de promover, de estabelecer um diagnóstico cinético funcional, de elaborar um plano terapêutico e atuar juntamente promovendo ou restabelecendo a saúde das pessoas. Bem, doutor Diego, antes, eu não sei se o senhor concluiu essa parte histórica, que é muito importante. Veja, eu quero orientar as pessoas que estão entrando agora, que tem uma caixinha aqui embaixo, que tem uma interrogação, inclusive já tem uma pergunta. Tem alguns comentários aqui na caixa de mensagem, as pessoas podem deixar aqui nessa caixinha seus comentários e suas perguntas. Na primeira metade, lá para as 4h30, na primeira metade dessa live, eu vou abrindo as perguntas para o doutor Diego comentar, para que ele possa responder. Mas, para além da história da fisioterapia, doutor Diego, nós estamos vivendo uma das piores pandemias da história da humanidade. E a gente fala muito das mortes. Fala também em recuperação. Olha, os sobreviventes. Mas eu observo que fala-se muito pouco das sequelas. Não se dá muito destaque às sequelas. A fisioterapia, para esses problemas pulmonares que ficam como sequela, ela é importante? E como funcionaria? Sim, excelente pergunta, professor, obrigado. Já existem alguns estudos que indicam que o coronavírus ele não causa apenas repercussões no sistema respiratório, né? Então, os indivíduos que se recuperam, grande parte deles apresentam sequelas, problemas de função após essa recuperação. E esses problemas de funções estão relacionados também à parte respiratória. Entretanto, alguns pacientes apresentam déficits neurológicos, problemas cardiorrespiratórios em decorrência dessa doença, né? E com isso, a fisioterapia tem um papel muito importante, né, nessa demanda ao sistema de saúde que a gente está vendo agora, né? Conforme o número de recuperados cresce, essa demanda de pacientes que necessitam de assistência também cresce em termos proporcionais. Então, a fisioterapia é uma das profissões essenciais para ajudar o sistema de saúde a restabelecer essa demanda de pacientes, né? Mas antes de entrar nesse tópico de restabelecimento das disfunções, das sequelas que esses pacientes recuperados apresentam após o quadro de Covid, né, é muito importante ressaltar a atuação do fisioterapeuta em todos os níveis de atenção à saúde. Ou seja, o fisioterapeuta ele não só está habilitado, ele não é capaz apenas de atuar
no tratamento de indivíduos que apresentam sequelas. Muito pelo contrário, né? A fisioterapia, ela está presente em todo o sistema de saúde, desde a unidade básica, que é a porta de entrada do SUS, por exemplo, até um hospital de alta complexidade, né? Então, para a gente conversar um pouquinho, por exemplo, hoje, se a gente tiver algum paciente com sintomas de COVID, né, esse paciente, ele que está lá na comunidade, ele possivelmente irá procurar aquele posto, né, de saúde da sua comunidade, aquela unidade básica de saúde da sua comunidade. E o fisioterapeuta, como um profissional que faz parte dessa equipe multidisciplinar de atenção primária à saúde, ele tem a capacidade, ou seja, ele é um profissional capacitado em acolher esse paciente, tomar as primeiras medidas necessárias para identificar os primeiros sinais e sintomas dessa doença a partir de uma avaliação física, a partir de uma avaliação respiratória minuciosa, ou seja, o diagnóstico da COVID-19, o fisioterapeuta entra de forma complementar a partir de sua avaliação para identificar os potenciais casos de COVID. Isso, reforçando, isso pode ocorrer naquele contexto de unidade de saúde, nesse contexto de atenção primária à saúde, na unidade básica, né? É muito importante também que o fisioterapeuta, ele, a partir da identificação desses sinais e sintomas, ele é o profissional que vai contribuir com o encaminhamento desse paciente para uma unidade hospitalar específica que contém todo o aparato necessário para dar o suporte ao paciente que necessita estar numa unidade hospitalar. Certo? Mas ainda assim, eu gostaria de destacar um papel importantíssimo do fisioterapeuta que está relacionado à prevenção e à promoção da saúde da população, né? A gente sabe que em períodos de pandemia, pouco se sabe sobre o coronavírus, né? E o que se sabe, a gente precisa divulgar para a população, para que a população tenha conhecimento do que é a doença, como a doença se transmite, né? E em termos de prevenção, em termos de promoção à saúde, o fisioterapeuta é um profissional essencial nesse contexto de informar a população sobre a doença, bem como todos os cuidados que a população deve ter em termos de prevenção, né, de contágio, bem como prevenir a contaminação para a comunidade, ou seja, como se utilizar os EPIs, né, os materiais de proteção individual, os equipamentos de proteção individual, como realizar de forma adequada a higiene, como ter aquela etiqueta da tosse, por exemplo, ou seja, todas aquelas estratégias para diminuir o contágio na população, na comunidade, né? Então, reforçando, nesse contexto da atenção primária, o fisioterapeuta é muito importante, juntamente com os demais profissionais da equipe multidisciplinar de saúde, né? Então, doutor Diego, sim, fica à vontade. Desculpe interromper a sua fala, veja, nós já temos aí 4 perguntinhas, eu não gosto de acumular muito, porque no final fica até difícil para a gente administrar. Então, eu vou abrir as perguntas, veja bem, uma por uma, se der o senhor responde em bloco, eu não posso deixá-las muito tempo na tela, porque senão ela fica atrapalhando a visão das pessoas que estão lhe vendo, tá bom? Então, eu vou abrindo as perguntas, o senhor pode, inclusive, anotar alguma coisa, caso queira, tá? E já são 4h19, eu quero agradecer imensamente a presença das pessoas que entraram. Já tem pergunta, inclusive, sobre o SUS, da fisioterapia no SUS, e Tim Maia perguntando sobre a importância da fisioterapia, o senhor já falou, mas o senhor pode reforçar. Vamos abrir as perguntas agora, vamos antecipar. Certo, professor, pode ficar à vontade para me interromper a qualquer momento, certo? Obrigado, doutor. Para primeira pergunta, tranquilo. Primeira pergunta, pronto? Tranquilo? Muito obrigado, professor. Como vai fazer? Você vai passar todas ou eu respondo de uma a uma? Aproveite em bloco, comente sobre a fisioterapia no SUS. Daqui a pouco eu abro mais 2 perguntas. Fica à vontade, doutor. Perfeito. Gostaria de agradecer as perguntas aí, feitas pelo professor Dr. Raul Maia de Castro. Bem,
Vamos responder a primeira pergunta. O professor perguntou se existe uma fisioterapia experimental, né? Como eu havia dito, a fisioterapia é uma ciência nova, é uma ciência que está em ampla ascensão, é uma ciência que está cada vez mais se apropriando das modalidades existentes para progredir, ou seja, elaborar evidências para trazer para o paciente tudo o que há de melhor. Em termos de fisioterapia experimental, o que ocorre hoje em dia é que, dentre as modalidades que existem, né, a fisioterapia se apropria do conhecimento para avaliar o desenvolvimento de determinadas doenças, como funciona o mecanismo fisiopatológico de determinadas doenças, bem como para o desenvolvimento de estratégias de intervenção, né? Particularmente, em termos de experimentação, muito se estuda sobre experimentação relacionada a doenças neurológicas e a doenças infecciosas também. E esse conhecimento é muito importante para a fisioterapia, pois é a partir desse conhecimento de como surge uma doença, como se desenvolve a doença, que o fisioterapeuta pode promover uma ideia de procurar o melhor tratamento possível para determinada afecção, certo? Ou seja, a pesquisa em fisioterapia é extremamente importante para, vamos dizer assim, estabelecer a fisioterapia como uma profissão da área de saúde de sucesso. Em seguida, em relação ao SUS. Isso. Em seguida, respondendo sobre a fisioterapia no SUS, sim, a fisioterapia está no ambiente do SUS, em todos os níveis de atenção à saúde, desde das unidades básicas de saúde, passando pelos ambulatórios, passando pelos centros de atenção hospitalar de alta complexidade, né? Então, se qualquer indivíduo que necessita de fisioterapia, o SUS está à disposição para ofertar ao paciente o tratamento fisioterapêutico adequado através da entrada do SUS, certo? Então, sim, respondendo a pergunta, sim, a fisioterapia está disponível em todas as modalidades que estão disponíveis pelo SUS. Maravilha. Vamos abrir aqui mais algumas perguntas. Vamos lá. Bárbara Lins, da Espanha, viu? Ela está em Palência, na Espanha. Qual o período de se autotratar buscando informações na rede social? Vou liberar mais uma, tá? Ok. De Fabiana Carvalho, responsável por essa instituição chamada IPEA Saúde. Muito obrigado pela pergunta, professora. Ok. Fique à vontade, doutor. Sim. Respondendo à primeira pergunta da colega, né? Infelizmente, tudo que está nas redes sociais, nem sempre existe critério para divulgar as informações, certo? Quando se fala em tratamento, o mais adequado é que um profissional seja responsável por supervisionar, né? Seja qual for a necessidade do paciente, né? Partindo do princípio que nem tudo que existe na internet, ou seja, muito do que existe na internet não possui validação, ou seja, não possui veracidade. Então, é bastante perigoso buscar material na internet sem ter o cuidado de confirmar se isso realmente funciona ou não. O mais recomendado... Tem gente que confunde. Doutor Diego, tem gente que confunde fisioterapia com massagem, né? Sim, sim. É um erro isso. É um erro tanto dizer que é absurdo. A massagem estaria dentro da fisioterapia, mas a fisioterapia não só se resume à massagem. A fisioterapia é muito mais ampla e muito maior do que a massagem, que é uma modalidade de terapia manual extremamente importante também. Mas a fisioterapia é muito maior que isso, tem diversas especialidades para contribuir com a saúde humana. Então, o mais recomendado é quando o paciente tem alguma demanda, é que ele procure um profissional capacitado para fazer esse tratamento e sempre partindo do princípio da prática baseada em evidências, no qual o profissional ele busca o que existe de melhor evidência científica para trazer para o seu paciente
e com isso obter sucesso terapêutico. Olha, eu vou lhe fazer uma pergunta, pode ser até incômoda, não sei, mas assim, geralmente os planos de saúde estabelecem uma quantidade X de sessões e estabelece é como se passasse a ideia para o paciente de que, olha, 10 sessões você está curado. Essa métrica tem alguma credibilidade? Não, de forma alguma. Infelizmente, vivemos um sistema esse sistema cruel dos planos de saúde, né? Que basicamente querem estabelecer, não deixam o profissional de fisioterapia ter a independência necessária. Fisioterapia não é receita de bolo, não basta dizer que são 10 sessões e irá resolver o seu problema. Isso pode ocorrer, depende muito de qual seja a patologia, de qual seja a afecção. Mas profissional que tem a capacidade para prescrever a fisioterapia é o fisioterapeuta. Fisioterapeuta que tem a capacidade e a independência de dizer quantas sessões são necessárias, né, qual a duração do tratamento e quais serão as modalidades terapêuticas que serão aplicadas caso a caso. Então, fisioterapia é com fisioterapeuta. Infelizmente, o nosso conselho de fisioterapia sempre está tentando quebrar essa forma na qual o mercado de plano de saúde tenta nos impor. Mas, como eu falei no início, divulgar a fisioterapia é uma das melhores formas para se obter a valorização dessa profissão. Muito bem. Vamos aqui mais umas perguntas na caixinha, vamos ver. Essa daqui. Não sei se dá para ler legal, veja aí. Ainda é sobre os problemas respiratórios, né? Mas é sobre a posição de prona. Aí traduza para a gente o que é esse prona. Deixa eu trazer aqui mais uma outra pergunta. A de Rayane. O tempo de duração. E para terminar, deixa eu ver aqui, Dr. Raul. Tranquilo? Muito bem, tranquilo. Doutor Diego, aproveitando, já que o senhor vai falar um pouco sobre a extensão desse tratamento para a Covid, o senhor poderia falar, entrou uma senhora no grupo, e a mãe dela, que porventura é a minha mãe também, ela tem um problema de doença degenerativa. Então, ela é Parkinson, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse se a fisioterapia ou como a fisioterapia pode ajudar essas pessoas com essas doenças degenerativas. Eu lhe fico imensamente grato. Essa informação vai ajudar não só a minha família, como a muitas outras pessoas, porque essa sua entrevista, esse seu depoimento vai ficar gravado e ele pode ser replicado, multiplicado para muitas outras pessoas. Agradecendo às pessoas que estão entrando agora, a professora Betânia, Denise, Birlândia, todo mundo que está entrando agora, muito obrigado. Podem chamar mais gente, ainda temos espaço para conversar e aproveitar a presença aqui do doutor Diego Visco. Doutor, por gentileza. Bom, obrigado a todos pelas perguntas. Vamos primeiro por partes, né? Como você perguntou por último, vamos primeiro responder essa parte de doenças degenerativas, depois eu retorno ao tema de Covid para a gente seguir sobre o papel da fisioterapia respiratória no Covid. Em relação ao papel da fisioterapia em doenças degenerativas, como muito dessas doenças degenerativas ainda não possuem cura, a fisioterapia, o tratamento da fisioterapia é essencial na manutenção da qualidade de vida desses pacientes. Ou seja, particularmente na doença de Parkinson, o fisioterapeuta tem a capacidade de promover, né, uma melhor qualidade de vida desse paciente, bem como prevenir as complicações decorrentes da doença de Parkinson, certo? Ou seja, existem diversas modalidades de tratamento que o fisioterapeuta pode utilizar nessas doenças degenerativas, principalmente visando retardar a progressão da doença, ou seja, manter esse indivíduo funcional, independente, por mais tempo possível. Agora, a outra pergunta foi sobre a questão respiratória, né? Ainda as pessoas querendo saber sobre a questão da Covid, eu acho que é importante porque
é uma pandemia que está assolando muita gente agora, mas o senhor pode estender para outras formas, né, de doenças, enfim. Fique à vontade. Certo. Vamos lá. Foi perguntado aí sobre o papel da fisioterapia respiratória nesse contexto de pacientes com Covid. Hoje, o que é que ocorre? Quando o indivíduo já está com o desenrolar da doença, esse paciente é encaminhado para um hospital de alta complexidade para que ele receba todo o tratamento adequado para que ele se restabeleça a função, né? E a fisioterapia respiratória é importantíssima, visto que um dos problemas mais graves do Covid é justamente a insuficiência respiratória aguda. E a fisioterapia respiratória é uma vertente da fisioterapia que está cada vez mais chamando atenção devido à sua grande contribuição em termos de doenças, né? Sobretudo o papel do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva, a UTI. Então, dentre as atribuições do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, o fisioterapeuta ele pode fazer duas abordagens. Uma relacionada à parte motora, né, que é toda aquela questão relacionada ao tempo ao qual o paciente passa acamado, ao problema de movimentação, todas essas consequências o fisioterapeuta pode atuar, bem como a fisioterapia, na sua vertente da fisioterapia respiratória, irá dar um suporte à equipe multidisciplinar, vai atuar de forma integrada junto à equipe multidisciplinar para manter a funcionalidade da respiração desse paciente. Isso pode ocorrer de diversas formas, dependendo, claro, do grau de acometimento desse paciente. Uma das formas que a fisioterapia respiratória pode atuar, que inclusive é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória, é a utilização de oxigênio-terapia. Ou seja, aquele paciente que não apresenta a saturação adequada, que não apresenta a frequência respiratória adequada, o primeiro passo é oferecer um suporte de oxigênio para uma tentativa de restabelecer essa função respiratória desse indivíduo. Feito isso, esse paciente irá ser acompanhado, irá ser feita avaliações periódicas para ver como está o andamento dessa oxigênio-terapia. Caso o paciente não obtenha melhora, será necessário avançar com uma modalidade um pouco mais invasiva, que é chamada de ventilação mecânica. E o fisioterapeuta é um dos profissionais que possui, vamos dizer assim, uma capacitação muito forte em termos de ventilação mecânica. Juntamente com o profissional da medicina, o fisioterapeuta ele tem a capacidade de auxiliar o processo de intubação orotraqueal e definir quais serão os parâmetros adequados para a ventilação mecânica desse paciente, bem como serão dados, como serão programados os parâmetros juntamente com o ventilador mecânico, bem como fazer essa avaliação periódica de como está esse quadro desse paciente que está sobre ventilação mecânica. Um ponto muito importante também, em termos de fisioterapia respiratória, é no auxílio daquele paciente que é hipersecretivo, ou seja, aquele paciente que possui um acúmulo de secreção muito grande em decorrência das complicações, ou seja, a própria ventilação mecânica gera uma complicação que contribui para esse quadro de hipersecreção. Então, o fisioterapeuta também pode atuar auxiliando nessa eliminação de secreção que impede com que a função respiratória seja adequada, né? Dentre outras atividades, né? Então a gente pode resumir essa parte motora a partir de uma mobilização precoce desse paciente que está acamado há muito tempo, que pode estar em sedação e devido à sedação não tem movimentação dos seus membros, então o fisioterapeuta ele pode atuar na parte motora, como também o fisioterapeuta é essencial no que diz respeito à função à função respiratória desse paciente internado com Covid. Muito bem. Vamos aqui a mais uma perguntinha na caixinha aqui. Mais uma perguntinha de Bárbara Lins. E eu pediria a Vera Lúcia, que está nos escutando aí do município de Escada, Pernambuco, que colocasse aqui na caixinha de pergunta a enfermidade, as dores, o que é que ela sente. E eu conheço a situação dela, mas é importante que ela coloque isso, porque aí
o doutor Diego Visco pode comentar sobre a importância da fisioterapia no tratamento dessa enfermidade que a incomoda muito, e eu conheço muito de perto esse problema. Doutor, retirando aqui a caixinha, já leu, né? Vamos lá. Pronto. Fica à vontade. Bom, a artrose é um problema, vamos dizer assim, bastante significativo, né? Muitas pessoas sofrem com esse problema, é um problema ortopédico relativamente sério, né? Que causa bastante, que influencia diretamente a qualidade de vida das pessoas que possuem artrose, seja em articulações grandes, como o quadril e na coluna vertebral. E sim, a fisioterapia possui capacidade de melhorar o quadro clínico de pacientes com artrose. Existem uma série de evidências científicas de que o fisioterapeuta pode utilizar de diversas modalidades, seja através de exercícios terapêuticos, seja através das técnicas de terapia manual, para intervir no quadro de pacientes com artrose, seja objetivando reduzir o quadro da dor, bem como melhorar os níveis de amplitude de movimento que esse indivíduo apresenta. Então, a fisioterapia é importantíssima nesse quadro clínico. Muito bem. Aguardando aí a pergunta de Vera Lúcia, que eu acho que ela está formulando, ela pode colocar só o tipo da enfermidade que ajuda. Mas, já que nós temos professores, nós temos estudantes acompanhando essa live e outros estudantes irão acompanhar posteriormente, eu gostaria que o amigo aproveitasse e falasse um pouquinho sobre o curso de fisioterapia, porque muita gente que está fazendo ensino médio, que vai fazer o exame nacional agora, né, tem, aqui no caso de Pernambuco, tem um seriado da UPE, que é a UPA, a Universidade de Pernambuco, tem cursos importantes na área da saúde. Então, como é estruturado o curso para o fisioterapeuta? Ótimo. A fisioterapia, como eu havia dito no começo, é uma profissão relativamente jovem. Uma jovem de 51 anos, né? Ela foi regulamentada no ano de 69 e a partir daí foram criados os cursos de bacharelado em fisioterapia, ou seja, o curso superior para a formação de fisioterapeutas. É um curso de 5 anos, no qual o estudante ele vai passar os 2 anos e meio, os primeiros 2 anos, estudando disciplinas básicas, vamos dizer assim, que envolvem o conhecimento da anatomia, da fisiologia, da patologia, ou seja, esses primeiros anos irão estudar puramente disciplinas relacionadas à saúde e a ciências biológicas, ou seja, tudo que envolve a composição e funcionamento do sistema do corpo humano, através do conhecimento da anatomia, da neuroanatomia, da patologia, da embriologia. E da metade do curso para o final, vamos estudar as técnicas, as modalidades que o fisioterapeuta pode utilizar visando o tratamento de qualquer que seja a afecção, seja ela relacionada a uma desordem neurológica, seja ela relacionada a um problema traumaortopédico, a um problema ginecológico, né? E hoje, atualmente, a fisioterapia ela conta com 15 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E essas especialidades são diversificadas nas mais diversas áreas da saúde. Eu posso citar aqui a neurologia, a ortopedia, a ginecologia, né? Temos também, de forma muito forte e presente, em termos de evidências científicas que estão sendo desenvolvidas, também a fisioterapia relacionada à terapia manual, a própria quiropraxia, a osteopatia, que são as especialidades da fisioterapia. Ou seja, a fisioterapia é uma ciência da saúde muito ampla, né? Ela engloba diversas áreas da saúde para promover ou restabelecer a função de um determinado órgão ou sistema. Então, é uma formação tanto quanto general e específica ao mesmo tempo, geral e específica ao mesmo tempo. A gente estuda diversas áreas de atuação. Também, após o curso, a gente pode nos especializar através dos cursos de pós-graduação, através dos cursos de mestrado e doutorado também. Com isso, o fisioterapeuta não se limita apenas à atuação ambulatorial. O fisioterapeuta pode atuar no ambulatório, pode atuar no hospital, pode atuar no atendimento a domicílio, bem como também pode partir para
trabalhar em instituições de ensino, como professor, após a realização de mestrado e doutorado. Me tira uma dúvida, o exercício laboral, antes de se começar um trabalho, tem a ver com a sua profissão? Sim, sim, com certeza. Inclusive, existe uma especialidade da fisioterapia chamada fisioterapia do trabalho, a qual reforça bastante a importância do exercício laboral, né? Ou seja, dos cuidados necessários enquanto o indivíduo está no seu ambiente de trabalho. E com isso, né, existe uma relação positiva entre a execução de exercícios laborais e a melhora da performance no ambiente de trabalho. Acupuntura. Eu vou abrir as perguntas. Não esqueça dessa pergunta. Acupuntura. Quero que o senhor faça um comentário a respeito sobre isso, viu? Vamos abrir aqui. Ela não lembra do nome da enfermidade, mas ela está falando aí que são muitas dores no corpo e rigidez, inclusive nessa região daqui, né? E ela já fez vários exames de urina, exames de sangue, né? E esses exames não apontam nenhuma enfermidade assim relacionada com essas dores. Agora vamos ver aqui, Bárbara Lins. Então vamos lá. Bom, respondendo ao primeiro questionamento, para se chegar ao diagnóstico cinético-funcional, que é o diagnóstico específico do fisioterapeuta, é muito importante o paciente passar por uma avaliação minuciosa através de um exame físico, de uma anamnese, de exames complementares, para que a gente consiga identificar o real problema desse paciente. Infelizmente, a dor está presente na grande maioria da população. A dor é um problema bastante comum e bastante incidente. Então, a fisioterapia atua, tem muita eficácia no tratamento da dor. Tá aqui, tá aqui, doutor. Fibromialgia. Adriana escreveu aí. Fibromialgia. E foi esse o diagnóstico, quer dizer, veja bem, isso foi uma médica que fez uma leitura rápida. Eu estava com essa paciente na hora, e pelos sintomas que ela descreveu, ela disse, olha, eu acho que o seu problema é esse. Mas aí... A fibromialgia, ela, infelizmente, é uma doença que acomete mulheres, sobretudo mulheres em idade jovem, né? E que, infelizmente, relatam sentir muita dor e muita rigidez no corpo, né? Sobretudo nas articulações. A fisioterapia, no contexto da fibromialgia, é muito importante porque está cientificamente provado que o exercício, sobretudo o exercício aeróbio, a modalidade de exercício terapêutico, é uma das melhores estratégias de intervenção para o paciente com fibromialgia. Ou seja, o segredo para o paciente com fibromialgia é a prática de exercícios regulares sob supervisão, seja de um profissional de fisioterapia ou seja de um profissional de educação física. Manter-se ativo é essencial. Vamos à próxima pergunta. Sim, só a Bárbara, né? A Bárbara, isso. A Bárbara perguntou aí se existe alguma comprovação do benefício da fisioterapia. Eu acredito que seja após paciente COVID, né? Então, como eu havia dito, a fisioterapia é essencial no que se refere à diminuição do tempo de internação desse indivíduo, bem como na recuperação desse indivíduo após os sintomas da COVID. Ou seja, a fisioterapia atua de forma, vamos dizer assim, coadjuvante, juntamente com a equipe multiprofissional, certo? Ou seja, o indivíduo que está sendo medicado, a fisioterapia utiliza os seus recursos para promover uma melhor qualidade de vida nesse paciente, reduzindo o seu tempo de internamento, melhorando a sua função respiratória, ou seja, contribuindo para que esse indivíduo restabeleça a sua função respiratória, a sua função, vamos dizer, normal, após o quadro da doença. Ou seja, existem evidências de que a fisioterapia, seja ela relacionada à parte motora, seja ela relacionada à parte respiratória, causa
bastantes benefícios ao paciente de Covid. Vamos à pergunta aqui da caixinha. Bom, nós não temos mais perguntas, eu acho que tinha aqui um sinal, mas na verdade todas as questões foram abordadas, foram comentadas. Doutor Diego, veja bem, eu acho que é muito importante para as pessoas que estão entrando agora, que são jovens estudantes, o senhor começou falando sobre o curso, a estrutura do curso de fisioterapia. Eu lhe fiz uma provocação sobre a acupuntura, que é uma técnica milenar, eu acredito que é chinesa, né? Aí eu gostaria que o senhor comentasse sobre os efeitos da acupuntura e a relação da acupuntura com a fisioterapia. O doutor Raul está registrando a presença de Clóvis Barros. Eu não conheço, certamente é um convidado dele, mas assim, nós ficamos, né, doutor Diego, profundamente agradecidos pela presença de Clóvis Barros e de todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Mas vamos para a acupuntura. Sim, e pode aproveitar e falar de outras técnicas também, pois não? Sim. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de todos. Sobre a acupuntura faz parte da fisioterapia, tanto que é uma das especialidades reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. É uma ciência proveniente da medicina tradicional chinesa. Entretanto, conforme foi se avançando como ciência, o profissional de fisioterapia se apropriou, ou seja, o profissional de fisioterapia contribui para o desenvolvimento dessa ciência a partir da utilização da acupuntura como recurso terapêutico, né? E a acupuntura já foi comprovada cientificamente que possui benefícios em diversas patologias, em diversas afecções, seja ela relacionadas à parte osteomuscular, seja ela relacionada a problemas neurológicos, seja ela relacionada a problemas cognitivos também. Então, a acupuntura ela é bastante ampla e possui indicação de eficácia para diversas afecções. Muito bom. Entrou uma perguntinha aí sobre o câncer de mama, viu? Mas tem uma outra aqui sobre paralisia cerebral e essa daqui. Ótimo. Câncer de mama, essa pergunta, né, de Bucão, e a paralisia cerebral. Bem, eu vou começar falando sobre a paralisia cerebral, que é uma doença a qual eu tenho me dedicado os últimos anos a investigar, né, ao tema da minha tese de doutorado. A paralisia cerebral, que é uma desordem neurológica que comete crianças, sobretudo crianças em fase crítica do desenvolvimento, ou seja, crianças em fase precoce da vida. E a fisioterapia é essencial, quanto antes uma criança com paralisia cerebral ter contato com o fisioterapeuta, melhor será o prognóstico dessa criança. Ou seja, a fisioterapia e paralisia cerebral devem estar sempre lado a lado, visando um melhor prognóstico, um melhor desenvolvimento dessa criança. Em relação ao câncer de mama, muitas mulheres que fazem tratamento para o câncer de mama apresentam algumas sequelas funcionais devido ao procedimento cirúrgico ou devido ao tratamento, seja com radioterapia ou quimioterapia. A fisioterapia principalmente visa, nesses quadros de câncer de mama, estabelecer uma funcionalidade perdida devido a essa doença, né? Sobretudo, também participando do processo de autoaceitação, do reconhecimento do corpo e estabelecendo uma função. Tem bastante evidência em termos de eficácia da fisioterapia nessa população específica que apresentam câncer de mama. Qual seria a outra? Desculpa, a última pergunta. A questão cerebral, disfunção cerebral, eu acho que foi essa, né? A corrida. Isso, exatamente, sobre a corrida. Isso, perfeito. Pois não. A fisioterapia apresenta também, dentre as suas especialidades, a fisioterapia desportiva, ou seja, a fisioterapia aplicada ao desporto. Então, o fisioterapeuta é um profissional que deve fazer parte do acompanhamento de um indivíduo atleta, seja ele amador ou profissional. Então, existem diversas formas
e o profissional de fisioterapia contribuir para a evolução desse atleta praticante de corrida, seja com orientações para a prática adequada na postura, para a pisada adequada, utilização de um material adequado, com um tênis adequado, por exemplo, seja também no tratamento após a prática de exercício físico, auxiliar na recuperação, diminuindo os fatores de risco para lesões, por exemplo. Ou seja, o corredor que não sente dor não é um corredor, né? Então, o fisioterapeuta precisa atuar juntamente com esse atleta, né? que certamente necessita de acompanhamento de fisioterapeuta. Uhum. Doutor Diego, a gente vai para o último bloco de perguntas. As pessoas que entraram agora, Rosângela Lins, lá de Primavera, cidadezinha bem aconchegante na zona da mata de Pernambuco. Um cheiro para você, para sua mãe, que é a minha tia, né? Bom, então eu abro agora essa caixinha para o último bloco de perguntas, para que o amigo, nós temos 9 minutos, para que o amigo, de forma bem sucinta, bem objetiva, possa responder aqui aos questionamentos. Vamos lá. Quando ela faz massagem no pescoço, as dores passam para as pernas com formigamento. Futuro da fisioterapia pós-pandemia. Alzheimer. A importância da fisioterapia no Alzheimer. Espero que o amigo tenha uma boa memória aí para poder gravar tudo. E a de mama já foi respondida. Então, temos 3 para que o amigo possa responder. Fique à vontade. Vamos lá, eu preciso da sua ajuda agora para me relembrar aí das perguntas, certo? Tá certo, tudo bem, vamos lá. Vamos lá. A primeira disse que sente dores que são transferidas de um local para outro do corpo, né? Vera Lúcia. Ela sente dores que são... E o outro é futuro da fisioterapia pós-pandemia. E a última foi sobre doença de Alzheimer, correto? Exatamente, correto. Bom, vamos lá. De forma bem sucinta, o corpo humano ele é um corpo integrado, né? Então, quando a gente sente dor em determinado local, né, essa dor vai influenciar certamente em outra região do corpo. Então, a região do pescoço é uma região que está muito concentrada em termos de, vamos dizer assim, de ramificações do sistema nervoso, né? Então, existe, vamos dizer assim, um probleminha bastante comum nessa região do pescoço, que é os famosos pontos gatilhos, que são estruturas rígidas devido a, vamos dizer assim, a uma contratura muscular, né? E como o músculo e o sistema nervoso são tecidos intimamente ligados, é devido a esse motivo que se a gente sente uma dor no pescoço, a partir do momento que te faz uma pressão, essa dor irá se propagar para outras regiões do corpo, devido justamente a esse processo de irrigação, de inervação do sistema nervoso. Sobre a doença de Alzheimer, o mesmo que eu comentei sobre a doença de Parkinson. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa também, infelizmente ainda não possui cura. E a fisioterapia contribui na manutenção da qualidade de vida desses pacientes, bem como na prevenção de complicações decorrentes dessa doença. Ou seja, é muito importante que o paciente de Alzheimer mantenha-se ativo, né, continue realizando as suas atividades de vida diária, para que a doença, né, só venha apresentar-se na sua forma mais grave, conforme o avançar da idade. E para fechar, muito pertinente a pergunta sobre o papel da fisioterapia pós-pandemia, porque a gente vê aí cada vez mais o número de casos de recuperados está crescendo, né? Ou seja, esses pacientes representam uma demanda significativa para o sistema de saúde e, como já foi falado, a COVID ela não só causa problemas respiratórios, mas também já foi relatado problemas em termos do sistema nervoso, pacientes que apresentam déficits neurológicos, déficits cardiorrespiratórios. Esses pacientes irão precisar de tratamento fisioterapêutico para restabelecer sua funcionalidade e ser reintegrado novamente à sociedade, seja no ambiente de trabalho, seja seu papel na comunidade.
ou seja, associado a isso, né, existe um fator muito importante, que os problemas de saúde das pessoas continuam a surgir. Muitas pessoas deixaram de procurar tratamento, seja fisioterapêutico, seja tratamento médico, devido ao medo, né, devido à própria limitação imposta pelo coronavírus. Então, vamos reunir essas duas demandas existentes, né, para combater, para trazer qualidade de vida e independência funcional para a população. Muito bem. Doutor Diego, acaba de entrar agora na nossa live um jovem colega do México, Pedro. Um grande abraço para Pedro, sejam todos muito bem-vindos. Doutor Raul, lá de Lyon, está dizendo: tem que fazer outra live com o Visco. Bom, aí não é comigo. Aí não é comigo. Adriana, ótimas informações, as pessoas estão adorando. Olha, eu espero que após a gravação, que ela vai ficar gravada, após a publicação desta live, que ela possa ser compartilhada por muita gente, porque muita gente pode ser beneficiada com ela. Meu querido, nas suas palavras finais, o que é que o senhor diria para um jovem estudante que quer se tornar fisioterapeuta? Bem, eu diria que a fisioterapia é uma ciência muito promissora e é essencial para a população, né? Eu costumo dizer que quem não precisou de fisioterapia ainda um dia certamente irá precisar. Então, a fisioterapia ela precisa de profissionais que estejam realmente dedicados a essa missão, que realmente gostem da profissão, que estudem, sobretudo, estudem muito para fazer com que a fisioterapia seja uma profissão valorizada, levando para a sociedade a importância, né, o papel do fisioterapeuta, qual o papel que o fisioterapeuta pode trazer em termos de contribuição na qualidade de vida da comunidade em geral. E um fator muito importante que está associado a isso é o processo de envelhecimento da população. Então, conforme a população vai envelhecendo, maior a demanda por profissionais de fisioterapia. Então, eu diria que a profissão de fisioterapia é sim uma profissão que vale a pena investir, porque ela, sobretudo, necessita de profissionais que estejam dedicados à causa, né, que estejam dedicados a trazer qualidade de vida à população. Doutor Diego Visco, em nome de todas as pessoas que entraram aqui, eu lhe agradeço imensamente. As informações foram muito valiosas, muito importantes, e eu quero reforçar aqui para as pessoas que entraram depois que uma das cadeiras que os estudantes pagam ou estudam tem uma a ver com ética, né? Eu acho que é bioética. Confirma? Sim, confirmo. Muito bem. Eu acho que me perdoe, eu sou um leigo nessa área, mas assim, eu percebo que vocês que atuam na linha de frente da área da saúde, no cuidado com a vida ou com o conforto das pessoas em termos de recuperação de suas enfermidades, vocês fazem uma opção maravilhosa de dar-se pelo outro. Eu acho que não existe valor nesta vida mais bonito. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com sobrevivência? Tem. Tem a ver com condições de trabalho? Tem. Tem a ver com futuro profissional? Claro, todos nós estudamos e nos preparamos para isso. Mas, assim, vocês que atuam nessa linha de frente, tanto na área básica, como também vocês fazem isso na fase de recuperação. Olha, vocês são dignos de todas as honras neste país. Doutor Diego Visco, muito obrigado. Eu quero lhe dizer que foi um orgulho muito grande lhe conhecer, mesmo que virtualmente, e quero agradecer mais uma vez a doutor Raul Castro, que me coloca em contato com tanta gente boa, com tanta gente valorosa. Um abraço em todos os paraibanos, em todos eles, da Ponta dos Seixas a Cajazeiras. Muito obrigado, professor Luiz Carlos. Mais uma vez eu agradeço, sou muito grato pela essa oportunidade de estar aqui conversando e tirando dúvidas. Como você falou, realmente os profissionais de saúde merecem todo o mérito e tudo que é de bom, porque se não fosse por eles, nós estaríamos passando por maus bocados, mais do que a gente está no momento, né? Então, realmente, para ser profissional de saúde, a gente precisa ter uma visão humanista, dedicada, temos que nos dedicar à vida
né, a vida em primeiro lugar sempre. Um abraço virtual para todo mundo aí, e para o amigo virtual. também, para a sua família. Até Aproveito o próximo encontro, se Deus quiser. Aproveito para deixar que O tempo acabou.